Pronto! Estamos de volta. Mais uma aula de filosofia para a segunda série do ensino médio. Olá, meninos e meninas. Bora lá aprender um pouquinho mais de filosofia? E dando continuidade aos assuntos que nós estamos trabalhando nesse terceiro bimestre, nós vamos para a nossa aula. E o título da aula já é uma pergunta, já é uma provocação. Qual é a idade do preconceito? E a gente vai falar pensando em qual idade do preconceito, se preconceito tem alguma coisa a ver com idade, a gente vai falar sobre um tipo específico de preconceito, que é o chamado preconceito geracional ou preconceito etário. E durante a aula a gente vai descobrir uma palavra nova, tá? Que também significa esse tipo de preconceito geracional. As nossas habilidades, deixa eu mudar aqui para o laser. Foi. As habilidades da nossa aula serão identificar e criticar as práticas de humilhação social, construir argumentação crítica sobre as práticas sociais de discriminação e preconceito. Então, a ideia aqui é que a gente forme o nosso pensamento crítico sobre os mais diversos tipos, as mais diversas práticas de preconceito que a gente pratica, ok? Recomendo para essa aula em especial que você acesse e assista esses outros dois vídeos, tá? Um falando sobre o livro A Velhice, da Simone de Beauvoir, e esse segundo aqui falando sobre o ECA. Também é muito importante que você leia um texto da Wikipedia, tá? Aí pela internet, com o título de Discriminação Etária. Certo? A gente tem como material para essa aula os slides, os textos e o seu caderno do aluno, volume 3. Beleza? A gente vai ter atividades para quem faz atividade impressa, para quem não está acessando as atividades online, e para quem está acessando as atividades online, vai ter um formulário logo no final dessa aula. Então vamos começar a pensar, e para ajudar a gente a pensar essa questão do preconceito geracional, a gente vai convidar uma filósofa, tá? A dona Simone de Beauvoir, uma filósofa existencialista, companheira de Jean-Paul Sartre, e uma filósofa que escreveu sobre diversas coisas, sobre diversos assuntos, todos eles sempre procurando desmistificar aquilo que as pessoas trazem por tradição, trazem sem nenhum questionamento, as ideias que as pessoas têm sobre os assuntos mais triviais da nossa existência, mas que às vezes a gente não questiona. A gente vai voltar ainda mais uma aula à frente a falar da dona Simone de Beauvoir. Nessa aula em especial, na década de 70, ela escreveu um livro chamado A Velhice. E aí é interessante a gente perceber, a Hannah Arendt, quando escreve A Velhice, ela própria está envelhecendo. Ela própria começa a pensar na condição dela mesma. E uma coisa que a Hannah Arendt percebe, que a Simone de Beauvoir percebe, já estou com outra filósofa aqui na cabeça, que a Simone de Beauvoir percebe é como é que a sociedade industrializada, né, pode-se pensar a sociedade capitalista, mas não só a sociedade capitalista, mas a sociedade industrializada como um todo. Ela trata os seus idosos. E ela percebe que essa sociedade, que é uma sociedade da alta produção, onde todos os indivíduos ou são grandes consumidores ou são produtores, e na verdade são as duas coisas, né? Consumidores e produtores, os idosos
são vistos como quantia desprezível. Então, dentro dessa sociedade industrializada, o idoso é visto como quantia desprezível. E dá para a gente já começar a pensar o que a Hannah Arendt o que a Simone de Beauvoir está dizendo. No sentido de que o idoso perdeu, né, a sua capacidade produtiva e, por diversas vezes, a sua capacidade de consumo. Então a sociedade olha para ele como algo que serve para quê? Qual é a utilidade? Daí talvez a ideia de quantia desprezível. E é interessante a gente perceber o que essa pensadora está querendo nos provocar, é que nas nossas relações com os idosos, normalmente a gente não os trata como cidadãos de direito, como pessoas com capacidades intelectuais, físicas, pessoas com capacidades de decisão por conta própria. É como se o idoso sempre fosse visto como alguém incapaz, como alguém menor, como alguém que não tem condições de exercer a sua cidadania por completo. É interessante como a gente vai tirando do idoso, né, nessa sociedade industrial, a sua utilidade, a sua vida. Né? Parece que a gente esquece que esse idoso é alguém que tem uma experiência muito grande, alguém que tem algo a ensinar, algo a contribuir para o escopo da sociedade como um todo. E quando a gente faz isso com o idoso, a gente deixa de respeitar a sua integridade emocional, intelectual e material. E isso é tão forte, isso é tão característico que não, até mesmo os governos acabam tomando atitudes dessa forma. Claro, Simone de Beauvoir está falando lá dos anos 70. E aí eu te pergunto, será que essa maneira de tratar os idosos, que é baseado no estereótipo do idoso coitadinho, do idoso incapaz, do idoso que não namora, do idoso que não estuda, do idoso que não produz. Esse estereótipo do idoso coitadinho. Será que ele mudou dos anos 70 para cá? Se a gente começar a observar nas mais diversas situações, apesar do texto da Hannah Arendt ser um texto lá da década de 70, a gente vai ver que não mudou. Né? Nas mais diversas situações, a gente percebe os idosos sendo tratados da mesma forma. Você já deve ter ouvido alguém falar a expressão o que é que esse idoso está fazendo na rua. O que esse velhinho vai fazer na rua? Fica em casa. Não faz isso, não faz aquilo. Não pode isso, não pode aquilo. Claro, nós estamos em 2020, numa época de uma pandemia, mas eu não estou falando desse momento específico de um período de pandemia. Eu estou falando de um outro tempo, onde, né, no transporte coletivo, por exemplo, alguém reclama porque que o Deus vai fazer 7 horas da manhã na rua. Ele vai porque ele quer. Ele vai porque é vontade dele. Ele vai porque ele acha que precisa. Ele é um cidadão como eu, como você, que tem desejos, vontades, quer fazer as coisas, e é alguém que já passou por várias situações e é um cidadão de direito e vontade. Então,
essa é um dos aspectos do livro A Velhice e que me chama bastante atenção, que faz com que me faça parar para pensar como é que a gente tem tratado e pensado a nossa relação com os idosos. É óbvio, tem um outro aspecto no livro, e esse você deve ter visto, se você assistiu ou não assistiu, assista a aula lá do Centro de Mídias, da professora Maria Fernanda. Ela também chama atenção da dificuldade que a gente tem de se perceber idoso. Essa foi um outro aspecto da reflexão da Hannah Arendt. Né? Como a gente tem essa dificuldade de perceber que a gente está envelhecendo. Como é difícil aceitar o envelhecimento. Com certeza aí, talvez, porque o envelhecimento é visto como uma forma negativa. Não, o envelhecimento é visto como um vilão, como algo ruim, como um período ruim para se passar. E onde é que a gente percebe isso no nosso cotidiano? Nos mais variados espaços públicos, lojas, mercados, no transporte, no tratamento do serviço público de saúde, no atendimento à previdência. Nesse contexto social, a gente vê várias situações de humilhação e de preconceito com relação aos idosos. Esse preconceito, além de a gente pode chamar de preconceito geracional ou preconceito etário, a gente também pode chamar de ageísmo, tá? Da palavra, pensa lá na palavra, eu vou fazer minha pronúncia, se eu estiver errado, por favor, me perdoe, né? Meu inglês é bastante básico. Ageísmo vem da palavra age. Quando você faz lá o cadastro em qualquer site, vai lá em inglês, está lá age. Você sabe que é a idade. Então, o ageísmo seria esse preconceito contra a idade de alguém, né? Essa forma de humilhação pela idade que alguém tem. Na mesma ideia, na mesma direção de pensar a palavra preconceito geracional ou preconceito etário. Só que, continuando o nosso pensamento, além dos idosos, a gente tem um outro grupo também que sofre esse preconceito. Antes da gente falar desse outro grupo, só destacar a necessidade da mudança de atitude em relação aos idosos. Ela é tão profunda, tão presente, que vários países do mundo, e o Brasil não escapa disso, produziram e estão produzindo legislações que garantam o mínimo, né, de respeito, o mínimo de cuidado, sem tirar a cidadania, sem tirar a autonomia desse indivíduo, mas faz com que as pessoas sejam obrigadas a terem uma outra visão com relação aos seus idosos. Perfeito? Não olhar para o idoso como quantia desprezível, não olhar para o idoso como um peso, mas olhar para o idoso como um cidadão de direitos, um cidadão que precisa de cuidados especiais, mas que tem que ser respeitado na sua individualidade e na sua cidadania. Deixa eu arrumar aqui o microfone para ele não cair mais. Aí, ótimo. Eu estava dizendo para vocês de outro grupo que sofre esse preconceito geracional, são as crianças e os adolescentes. Esse grupo também é visto pela comunidade produtiva, pela comunidade adulta, né? Carregado de uma infinidade de estereótipos. E aí a gente tem várias tradições que não olham para a criança e para o adolescente como cidadão de direitos, tá? Como cidadãos que merecem ser respeitados, como cidadãos que merecem ser tratados como alguém que tem deveres, obrigações, obviamente, mas que tem
direitos fundamentais, direitos básicos que precisam ser satisfeitos. Seja ele autonomia, educação, saúde, cuidado e tudo mais. Normalmente, essa sociedade industrial, e olha que interessante, quando a indústria surge, crianças e adolescentes eram, principalmente os pobres, eles eram a mão de obra predileta das indústrias, porque trabalhavam mais e ganhavam menos. Com as mudanças das legislações trabalhistas do final do século XIX e início do século XX, crianças e adolescentes foram sendo cada vez mais retirados do mercado de trabalho. Eu estou falando isso nos centros urbanizados, né, nos centros industriais. Mas a gente sabe que, por exemplo, no meio rural, é muito comum crianças e adolescentes trabalharem desde a infância. Não vou entrar na polêmica se criança e adolescente trabalhar é bom ou ruim, não é disso. Mas o que é já comprovado é que quanto mais crianças e adolescentes estudam, quanto mais tempo eles passam na escola, quanto mais tempo eles se dedicam à sua autoformação, melhor serão os postos de trabalho que eles vão ter no futuro. Melhor eles vão conseguir contribuir para o futuro do país. Tá? Se você quiser exemplos de países que dizem a mesma coisa que eu, olha para a Coreia do Sul. Tá? Olha para o Japão, olhe para a França, olhe para a Espanha, olhe para a Inglaterra, olhe para os Estados Unidos. São países que pregam essa mesma ideia de que criança e adolescente não trabalha. Eles devem ir para a escola, devem ter a sua formação e cuidar para que sejam cidadãos mais produtivos, mais capacitados, mais preparados. Dito isso, o Brasil começa a mudar a mentalidade em termos de legislação com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Que foi criado lá em 1990. E que coloca crianças e adolescentes como cidadãos de direito, que merecem ter cuidado pela comunidade adulta, o seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, tá? De maneira digna. Ok? Para você que faz atividade impressa, está só assistindo a aula para poder entender melhor o conteúdo, a sua atividade está no caderno do aluno, página 74. E são só essas duas perguntas. Como é que você enxerga o tratamento de idosos no Brasil? E como é que você enxerga o tratamento dos adolescentes do Brasil? Será que eles estão tendo seus direitos respeitados? Será que eles estão sendo vítimas de humilhação e violência? Como é que você está vendo? Como é que você está percebendo isso? Para você que faz atividade online, a gente vai na mesma ideia. Só que aqui na atividade online a gente tem um pouquinho mais, né? A gente tem aí algumas imagens, né? Algumas charges, algumas tirinhas que vão te ajudar a pensar esse assunto além da questão do ECA e da fala da Simone de Beauvoir. Tá vendo? Acertei o nome agora. Então, a sua primeira pergunta é também como é que você enxerga a situação dos idosos no Brasil em relação à humilhação social. Você acredita que sofrem, como o exemplo da tirinha? Você acha que os idosos estão sofrendo humilhação ou estão tendo os seus direitos respeitados? E os adolescentes? Será que estão, por exemplo, tendo respeitado o seu direito social à educação, ao lazer, à saúde? Será que está sendo respeitado esse direito do cidadão adolescente?
Será que o sonho do adolescente no seu projeto de vida está sendo respeitado? Ou crianças e adolescentes são as maiores vítimas da violência que acontece Brasil afora? Seja os mais diversos tipos de violência. Só para a gente ter uma ideia, 30 anos do ECA e o assassinato de jovens cresceu 376%. Não sei se você viu a informaçãozinha ali, ó, no alto da tirinha, no alto da charge. Terceira pergunta, também na mesma sequência, na mesma vibe, nós temos aí charges e imagens mostrando situações atuais e reais, né, que acontecem em relação aos estatutos do idoso e do ECA. Eles mudaram o comportamento das pessoas, fizeram com que algumas pessoas, que algumas atitudes, que algumas ações, que algum governo fizesse alguma coisa, mudasse, mudasse não, mas que fizesse alguma ação para mudar o comportamento das pessoas? Será que o Estatuto do Idoso e o ECA ajudou esses grupos a terem seus direitos respeitados? Dê exemplos aí que você já viu, já presenciou, já percebeu e aí no seu dia a dia. Certo? Então, é isso, tá? Essa é a nossa aula sobre preconceito geracional. Eu espero que tenha te ajudado a pensar um pouco mais sobre esse assunto. E se você quiser, obviamente, e tiver assistiu a aula aí pelo YouTube, escreva aí nos comentários o que você achou desse conteúdo, o que você achou dessa questão do preconceito geracional, o que chamou sua atenção, o que você achou que esse assunto te provoca. E também, se quiser deixar um elogio, mandar um abraço, mandar um oi, fique à vontade. Se quiser curtir aí, entrar no, né, se inscrever no canal também é bacana. Se quiser deixar um joinha, melhor ainda. Beleza? Então, gente, abraço, né? Fiquem com Deus e bons estudos.